A gente tem mais duas informações importantes aqui, que o Luiz Henrique já deu mais um sinal de que pretende deixar o Zenit. Tá? Durante o programa Placar Aberto, a gente trouxe aí, junto com a Raíza, a questão que o jogador entregou a casa e o carro que utilizava na Rússia antes mesmo da Copa do Mundo, ou seja, ele já planejava sair da Rússia, né, do time lá do Zenit. Segundo a jornalista também, a Raíza, a decisão já estava planejada. Luiz Henrique havia comunicado ao clube que pretendia deixar a agremiação, deixar o futebol russo após a Copa do Mundo. E, até por essa questão mesmo, resolveu antecipar toda a parte logística da mudança, vender casa, carro e tudo mais. Vender não, né? Porque, na verdade, eu não sei se a casa era própria dele, mas de qualquer forma se desfazer lá. Tá? Então o atacante segue treinando, atuando pelo Zenit, ainda de acordo com o que a gente trouxe mais cedo, independentemente do destino, Luiz Henrique já encaminhou sua saída da Rússia, tá? Reforçando o cenário de uma transferência nessa janela. E olha só, gente, a Raíza Simplício trouxe uma informação importante aqui. Eu acho importante a gente trazer todo mundo aí que está opinando e trazendo informação também. Ela trouxe uma informação importante com relação à questão do Luiz Henrique. A gente também tem aqui a informação do sinal verde do jogador e do staff para o Flamengo. Eles oficialmente não vão confirmar isso, mas é um sinal verde, tá? O Luiz Henrique deu o sinal verde para jogar no Flamengo, avanço aí nas negociações, tá? Então o Flamengo está avançando aos poucos para contratar o Luiz Henrique. Informação trazida aí também na Placar, trazida pela Raíza, posteriormente confirmada pelo GE. E trazida também por nós, que o Flamengo quer pagar 30 milhões de euros mais 5 por bônus, tá? Para contratar o atacante do Zenit. Segundo aí a apuração, o Luiz Henrique já deu o sinal verde para transferência e, caso o negócio seja concretizado, passará a receber o maior salário do elenco rubro-negro, como a gente trouxe mais cedo. Vamos ouvir a Raiz aqui? Gente, informação nossa, em primeira mão para quem acompanha a gente em todas as redes, o Flamengo intensificou as negociações pelo Luiz Henrique, isso mesmo. O Flamengo já tem um acordo bem encaminhado com o staff do jogador. O Flamengo entende que, se for para esticar a corda, é muito melhor esticar a corda pelo Luiz Henrique do que pelo Thiago Almada. E agora o Flamengo negocia com o Zenit a contratação do Luiz Henrique. O Flamengo acena com... Agora é para valer. Eita. Falta o mais fácil, né? Só falta agora apertar a mão do Zenit. É o mais fácil. O mais difícil já fez, fechar com o Luiz Henrique e o staff. Fechar com o Zenit é o mais fácil. Brincando, né, gente? Agora é o mais difícil. Fazer negócio com o Zenit é a parte mais difícil, né, Raíssa? Ó, deixa eu só trazer o restante aqui, ó. 5 milhões de euros em... Vamos lá. 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Raíssa, mas e o Almada? O Flamengo desistiu? A informação que eu tenho é que a oferta continua na mesa pelo Almada, mas o Flamengo já não espera mais pelo jogador e está naquele pique. Quem conseguir fechar primeiro vai ser aí a prioridade do Flamengo. A grande contratação. A grande contratação é aquela coisa. O jogador que seria o grande investimento é um só. É um ou outro. Quem fechar primeiro é o que o Flamengo vai contratar. Não é nem a mesma posição e exatamente, o Flamengo sabe que tem condição de contratar um desses dois grandes. E o Flamengo, olha só, uma informação que eu trago para vocês. O Flamengo mantém negociação avançada com jogadores ali com preços menores para essas duas posições e para atacante também. Assim que o Flamengo fechar, por exemplo, um meia, o Almada, ele tem um ponta mais barato para trazer. Se fechar o Luiz Henrique, ele tem um meia mais barato para trazer. E aí tem também o atacante que o Flamengo vai trazer, que é a opção para o Pedro, que eu tenho certeza que eles não estão anunciando contratação as mais baratas, porque primeiro querem mostrar a contratação de peso para ninguém reclamar. Por exemplo, já aconteceu de no scout mostrar lá o Mickey Johnston e ninguém gostou, eu inclusive. Não sei o que. O que acontece? Eles agora vão tentar apresentar um jogador como o Almada, como o Luiz Henrique, o que vier primeiro, apresentou, falou, contratamos esse e também esses dois aqui. Que aí ninguém vai focar muito naqueles dois que estão contratando. É uma coisa que a gente sabe que se você apresentar agora dois jogadores sem grande significância, né, jogadores assim sem grande apelo,
pode ser que tenha muita reclamação, então eles preferem fazer esse tipo de operação da forma que eu estou falando. Vamos acompanhar aqui, o Carlos Daniel também fez collab com a gente aqui, olha só. Isso aqui realmente acontecer. Você vai estar vendo uma das maiores contratações do futebol brasileiro. 200 milhões de reais em Luiz Henrique. É menos do que o Paquetá, né, o Carlos? É menos que o Paquetá. Mas eu ainda considero uma contratação, mesmo mais barata que o Paquetá, eu considero uma contratação maior que a do Lucas Paquetá. O Luiz Henrique hoje é monstruoso. É uma contratação de um jogador que jogaria tranquilamente em qualquer um dos grandes da Europa. O Flamengo abriu os cofres para trazer o jogador. Tem noção do tamanho dessa contratação? Cara, não é que abriu os cofres, Carlos. Na verdade, o Flamengo pensou, para pagar o que eu vou pagar no Almada, eu dou uma entrada no Luiz Henrique, lá ele, dou uma entrada no Luiz Henrique e eu continuo pagando, tipo, parcelado. E faço a contratação, que não vai ter ninguém para reclamar. Luiz Henrique surge no Fluminense. Sai do Fluminense, vai pro Real Betis, volta pro Brasil, faz história. Campeão da Libertadores, brasileiro, rei da América, fez uma arruaça no futebol brasileiro. Foi pro Zenit. E agora ele quer voltar. Quer voltar sendo o atleta mais bem pago do elenco do Flamengo. Fazendo história no futebol brasileiro. O Luiz Henrique está próximo de fechar com o Flamengo. O que é o mais impressionante dessa história? É que se o Flamengo realmente contratar o Luiz Henrique, não está contratando só um jogador bom. Está contratando um jogador que desequilibra. Está contratando um jogador que decide em finais. Está contratando um jogador que vai para cima do adversário sem medo. O Luiz Henrique se transformou nessa besta enjaulada. O Flamengo manda um recado pro futebol. Eu chamei ele nos treinos e falava besta enjaulada. Mano, é isso aí. O sul-americano não quer somente formar um elenco forte, quer dominar a América. Confere se você está seguindo o nosso perfil, porque tem futebol. Boa, Carlos Daniel aí, quem puder dar uma moral, parceria com a gente, collab com a gente. É isso, cara. Penso muito parecido com o Carlos Daniel, só que é aquela coisa. Mais barato que o Paquetá e mais relevante que o Paquetá. Agora, o que pouca gente está falando e que eu também estou aqui pensando é o seguinte: o Flamengo não retira a proposta pelo Almada. O Flamengo não retirou a proposta pelo Almada. O Flamengo, no dia seguinte que acabaria o prazo da contratação do Almada, o Boto voltou lá da Argentina, a torcida reclamando, e com razão, nada de contratação e tudo mais. Aí, no dia seguinte, o Flamengo decide que vai esperar, mas não eternamente, mas vai firme na contratação do Luiz Henrique. Olha o que o Flamengo está fazendo. Ele mostrou para o mercado que ele pode escolher quem ele quer contratar de jogo de contratação cara, ele pode fazer uma contratação cara, ele deixa todo mundo sem entender nada, ele mostra que ele está aí para tentar trazer alguém que é bombástico, pelo menos ele quer trazer. Ao mesmo tempo, ele manda um recado para o River Plate, ele manda um recado para o staff do Almada, ele manda um recado para o Atlético de Madrid. Se vocês não querem fechar a venda do Almada para o River, ele vai ter que ficar. O que o staff do Almada vai pensar? Vai ter que ficar no Atlético de Madrid. Não tem proposta da Europa. A proposta do Flamengo passa a ser o seguinte: cara, vamos pegar logo isso antes que o Flamengo contrate o Luiz Henrique, que a gente já sabe que é um ou outro, não vai contratar os dois. Eles já sabem disso. Então, meus amigos, o grande X da questão é, além do Flamengo tá tentando fechar com o Luiz Henrique e avançando, porque tá chegando perto dos valores que ele não valorizou na Copa, isso foi um lado bom, ruim para o torcedor brasileiro, mas bom para o torcedor do Flamengo, ou de quem contratar. O Flamengo avança para tentar contratar o Luiz Henrique e em contrapartida deixa o pessoal do Almada desesperado. Meu Deus, nós vamos perder o Flamengo e o Flamengo ainda contrata um cara melhor, que é mais, a torcida vai gostar ainda mais, e a gente ainda vai ter que voltar para o Atlético de Madrid, não tem proposta na Europa,
não vou receber nem os 1.800 que o Flamengo ia me pagar, nem os 2.100 que o River ia me pagar, porque oferece menos no montante pro Atlético, mas faz o que os árabes fazem, oferece mais pro jogador. Cara, o Flamengo tá tentando fazer uma tacada de mestre. Eu vi muita gente falando assim, pô, o Boto só trabalha com dinheiro, o Boto só trabalha fazendo negociação cara. Beleza, mas que contratação que vai ser essa daí, hein? É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Quero agradecer demais aí a sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, um grande abraço, galera. Fui!